Afinal, porquê é que nos comportamos da forma como comportamos? E porquê que é às vezes tão desafiante mudarmos um comportamento? É sobre isso que eu te quero falar já a seguir. Fica por aí. Olá! Hoje quero começar esta conversa com uma história. Então, era uma vez uma pequena criança que estava numa escola tradicional e estava a começar a aprender a desenhar. E um dia a professora lançou o desafio aos meninos todos. Então hoje vamos desenhar uma flor. E o menino, todo entusiasmado, começou a desenhar uma flor cheia de curvas e cheia de riscos. E a professora disse: Não, não, não. Uma flor não é assim. Tu tens que desenhar as várias pétalas. 5 pétalas. E o menino olhou para a professora, muito bem. Então começou a desenhar as pétalas das flores e, entretanto, começou a pintar uma pétala de cada cor. E a professora disse: Não, não, não. As flores não têm uma pétala de cada cor. As flores são vermelhas. E o menino teve que pintar a flor vermelha. E, entretanto, ia colocar um caule cor-de-rosa e a professora disse: Não, não, não. Os caules das flores são verdes. E assim ele foi pintando a sua flor. E a cada sessão que pintava uma flor, a flor tinha uma regra. Tinha pétalas, as pétalas eram vermelhas e os caules eram verdes. E ele registrou essa memória. Um dia esse menino mudou de escola. Foi para uma escola diferente, onde eram estimulados a ser criativos, os alunos, e onde eram estimulados a trazer a sua imaginação e o melhor de si para colocar no papel. E um dia a professora disse-lhe: Muito bem, vamos todos desenhar uma flor. E ele perguntou: Como é que eu desenho essa flor? E a professora respondeu: Como tu quiseres, puxa pela tua imaginação, qual é a flor que tu gostas mais? E ele pensou, pensou e começa a fazer uma flor com umas pétalas. E depois perguntou à professora: Então eu vou pintar a flor de que cor? Das cores que tu quiseres. Mas eu posso pintar as pétalas, cada uma de sua cor, como tu quiseres. Mas ele vai e pinta as pétalas todas de vermelho. E quando chegou ao caule, ainda questionou: Então e o caule? Como é que eu vou fazer? Como tu quiseres, como te apetecer, o que é que vem à tua mente? E ele foi pintar o caule de verde. E esta é uma metáfora de como nós aprendemos a nos comportar. Desde bem pequeninos somos condicionados. Começamos a ser condicionados pela família, pelo ambiente onde estamos, depois somos condicionados pela escola, somos condicionados pelos grupos de amigos para fazermos igual ou segundo um determinado formato para nos sentirmos pertencentes e vamos fazendo isto ao longo da nossa vida. Mas é lá na infância, quando nós estamos naquele período em que assimilamos tudo o que nos é dito e captamos todas estas informações, que nós de facto começamos a entender que há regras que têm que ser cumpridas. E quando nós queremos ser originais, criativos, nós próprios, únicos e exclusivos, como todos realmente somos, não nos é permitido. E é-nos dito que isso não é correto ou que isso não é dessa forma. E é aqui que começamos a criar as nossas crenças e começamos a fazer tudo da mesma forma. Corre dentro de nós, começa a correr dentro de nós um programa em que temos que fazer as coisas de determinada maneira. Então, quando chegamos à vida adulta, muitas dessas fórmulas estão até no nosso inconsciente. Nós não nos lembramos delas, nós não nos apercebemos. Mas vamos na nossa vida tendo desafios porque não conseguimos sair dessa forma repetitiva de fazer as coisas como nós aprendemos. Se nos permitirem pintar uma flor toda colorida, nós vamos pintar da cor que nos foi dito que era a cor correta. Então, na nossa vida, quando queremos mudar algum comportamento e temos um desafio imenso para o fazer, tem muito a ver com tem muito a ver com esses programas que estão instalados no nosso inconsciente. Nós somos 90% inconsciente e apenas 10% do que nós transmitimos de nós mesmos é consciente.
Então, mesmo que não tenhamos a ideia do que ficou lá registado, do que aprendemos quando éramos pequenos, isso está a correr dentro de nós, em programas inconscientes e automatizados. E daí o desafio de mudarmos. Uma crença vem de um pensamento. E um pensamento origina um comportamento, uma emoção e um comportamento. E quando nos estamos a comportar de uma determinada forma, nós temos que andar para trás alguns passos e perceber a origem desse comportamento. Não basta dizer, eu estou todos os dias sentada e agora quero começar a correr e vou todos os dias correr. E eu se calhar até consigo um dia ou dois, mas depois não consigo com consistência, porque existe algo por trás desse comportamento que causa o comportamento. E eu estou todos os dias sentada porque eu tenho o pensamento que estar sentada é estar sossegada, porque lá atrás, quando eu era pequenina e ia correr, os meus pais me diziam que não podia correr porque correr me ia deixar cansada e ficar doente. E então eu criei uma crença. E hoje, quando eu quero desafiar-me, no meu corpo, dentro de mim, corre esse programa de que o correr me ia deixar cansada e me ia deixar doente e, portanto, eu tenho que estar sossegadinha. Isto é um exemplo, como tantos, que nós queremos, não compreendemos porque é que na nossa mente racional nós queremos mudar algo e depois, quando vamos pôr em prática, é tão desafiante. Muitas vezes, grande maioria das vezes, tem a ver com os programas que nós temos instalados em nós. Um exemplo, uma criança que, quando é pequenina, é assustada com a polícia para comer. Olha, chama a polícia, se tu não comeres, ele vem aqui e prende-te. E nós estamos a fazer aquilo com o intuito de dar um estímulo à criança para que ela sinta que deve comer. Mas ela, mais tarde, sempre que vir uma figura de autoridade, vai se sentir ameaçada e com medo e insegura. E a imagem da autoridade não deveria ser essa imagem de insegurança, pelo contrário, não é? Deveria transmitir alguma segurança. Mas houve uma mensagem lá atrás que foi dita e que ficou naquele cérebro inconsciente e agora automaticamente surge quando a pessoa está numa situação perante aquela realidade de uma autoridade, por exemplo. Então, quando queremos alterar algo em nós, é importante fazermos este caminho de andar para trás e tentar não só compreender porque é que eu quero mudar este comportamento ou porque é que eu tenho este comportamento, mas perceber a origem dele, qual foi o pensamento e a emoção e por trás disso qual foi a crença que levou a esse pensamento e a essa emoção para eu agora ter este comportamento. E muitas vezes este comportamento já não nos serve, aquela crença já não nos serve, mas nós não entendemos como mudá-lo porque não estamos a olhar para a raiz. Então, é momento de começarmos a observar-nos. Cada vez mais nos é pedido esta autoanálise, autorreflexão, autoavaliação de nós próprios, porque aquilo que somos e que exteriorizamos é uma pequena parte de tudo isto que está dentro de nós, inconsciente. E chegou o momento de trazermos à luz o que está aqui escondido e compreendermos de forma mais profunda porque é que nos comportamos de determinada forma, porque é que nos sentimos de determinada forma, que crenças nos ajudaram a impulsionar a nossa vida, que crenças nos estão a travar a vida, o que é que já não nos serve, o que é que nos foi dito quando éramos pequeninos e talvez até com uma intenção positiva, mas que nos veio a prejudicar agora. Aquele menino sempre muito bem comportado, que não pode argumentar nada, não pode fazer uma birra, que tem que se portar sempre bem, vai em adulto ser uma criança com uma autoestima muito fraca, vai sentir-se impotente a dizer não vai conseguir cuidar dele próprio para estar a agradar aos outros. E, portanto, temos muitas mensagens que nos são dadas quando somos pequenos, com um determinado intuito, mas que depois vão na nossa vida em adultos ter consequências que não são favoráveis para nós, que não nos servem mais. Então é importante fazermos esta análise. Então volta lá àquele tempo em que te disseram que as flores eram todas vermelhas
e com pétalas e reescreve isso de novo. Ressignifica. E as flores podem ser brancas, amarelas, vermelhas, lilazes, de uma forma que nunca ninguém imaginou e que só existe na tua mente e está tudo bem. E isso é ser genuíno e único. Estamos num momento da vida em que nos é pedido isso, para irmos resgatar essa nossa genialidade que cada um tem em si e quebrarmos essas limitações, essas amarras e essas formatações que nos foram impostas lá bem atrás. Por isso, hoje, o meu convite é refletir sobre isso. Que crenças tens aí que vieram da tua infância, que já não te servem mais, que não te ajudam, que não te deixam fazer o teu caminho da forma como tu queres fazer? Começa a observar, começa a avaliar, pensa quando tens um comportamento, qual foi a emoção e o pensamento que originou esse comportamento e que crença pode estar associada a isso e começa a ressignificar. E é este o processo de despertar e é desta forma que nós cada vez mais vamos percebendo quem somos, o que é que nos serve, o que é que não serve. E não te esqueças, és único e original. E não tens que fazer igual aos outros, não tens que repetir, porque não é suposto ser assim. É suposto cada um de nós mostrar o seu lado único. Boas reflexões, fica por aí, atento aos comportamentos, atento às mudanças que queres trazer à tua vida e vamos nos encontrando por aqui.